Derradeiro larará, não me impede de cantar larará. Tô no pé de onde der larará. Então, mestre, você nasceu em Minas Gerais e foi criado em Brasília. Mas na sua época de Brasília, quais são os grupos de referência que tinha aí, mestre? Cara, como eu comecei muito novo, eu era do judô, eu muito novinho fazia judô, por área, né, como se fosse educação física, você fazia capoeira, tinha atletismo, aí você fazia capoeira no lugar de fazer educação física, né. E eu fui pela capoeira, aquele negócio que meio que a galera vai junto, aí você vai na onda, saí do judô, fui pra capoeira, não tinha negócio de grupo, eu sabia que era o grupo Biribazu, mas eu fui saber grupo depois que eu já estava lá, comecei a treinar. Até então, eu fui começar a conhecer a respeito de grupo, depois lá para uns meus 11, 12 anos, depois da primeira corda, que aí você começa a ter batizado, aí conhecia já, eu vi o Mestre Cal da primeira vez, o grupo Ave Branca, tinha um grupo Raiz do Brasil, que era do Mestre Calil, né, tinha um grupo somente pequeno, que era do Mestre, rapaz, deu branco agora. Enfim, Mestre Tabosa já tinha um trabalho de capoeira, né, então o Mestre Adilson, já estava falando do grupo do Mestre Adilson, mas era mais ali, porque eu acho que era muito novo, né, então eu comecei a sair mais ali, em algum lugar ou outro aqui em Brasília mesmo de capoeira, ela como eu já tinha 16 anos ali, que já tinha condições de pegar um ônibus em algum lugar, pegar uma roda aqui, uma roda ali, começar a ter uma trajetória, mas eu fui mais pela onda da galera do que grupo de capoeira. Então, eu fui começar a conhecer grupo de capoeira depois de um tempo. Mas o senhor teve alguma influência ou teve o apoio da sua família ou você foi assim por vadiação mesmo com os amigos, assim, por curiosidade? Não, eu fui com a minha mãe. Minha mãe era aposentada da Secretaria de Educação e ela trabalhava numa escola que era perto também. E ela conhecia, no caso, o mestre Dionísio, já conhecia por ser da Secretaria de Educação, e me levou lá para me fazer. E a galera já tinha ido, aí eu fui junto, mas é minha mãe que me levou a primeira vez para capoeira. Ô mestre, nesse período que você treinava na sua adolescência, você tinha alguma dificuldade para chegar até o treino, a dificuldade de aceitação das pessoas e da sua própria aceitação mesmo, para saber se era aquilo mesmo que você queria da capoeira? Bicho, eu durante um tempo, eu fui muito mesmo meio que ali, eu gostei da capoeira, uma coisa diferente, né. Eu não tive problema de deslocamento, porque ficava, sei lá, 400, 300, 400 metros da minha casa, né, então eu ia a pé e voltava a pé. E em relação à aceitação, como eu era muito novo, eu posso dizer que eu tive alguma coisa, assim, de barreira, ali já quando eu já estava começando a dar aula mesmo com 18, 19 anos. Aí você consegue perceber alguma coisa ali, a dificuldade de você entrar numa escola para dar aula na época, algum espaço para você dar aula, aí sim. Mas nessa idade no início, era muito oba-oba, eu fui muito ali, gostava de treinar, não faltava, nunca fui de faltar treino. Mas em termos de levar a sério essa coisa toda, foi mais depois de um tempo mesmo. No início era meio que uma variação ali do dia a dia, ia lá porque eu gostava do salto, gostava da acrobacia, e aí com o tempo foi se tornando uma coisa mais séria. E como que o senhor descobriu que era aquilo que o senhor queria da capoeira? Que o senhor falou: "Não, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu vou levar adiante". Qual foi o período que o senhor descobriu isso daí? Quando eu tive minha primeira viagem, eu com 16 anos, tinha o grupo Peribazu, era muito já era um grupo grande, e tinha o mestre Fábio lá em Vitória. E aí o mestre Zulu na época, que é o fundador, né, do grupo Peribazu, eles organizaram uma excursão de ônibus para ir para Brasília, eu com 16 anos. E eu fui, né, minha mãe me liberou, e chegou lá eu comecei a ver alguns outros capoeiristas, né, tinha o pessoal do grupo do Mestre Mão Branca, Zumbi, alguns capoeiristas, bons capoeiristas de outros estados, de outras cidades, e foi quando eu comecei a ver o tamanho que era o mundo da capoeira. Foi quando eu comecei a entender o significado.
porque teve um batizado de capoeira, eu já jogando um pouquinho, já tinha uns 4, 5 anos de capoeira, eu já conseguia me desenvolver um certo jogo, eu já conseguia tocar, eu já tinha uma coisa dentro da capoeira que eu gostava, que era o pertencer, né. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu comecei a levar mais a sério, comecei a me preocupar com outras coisas da capoeira, comecei a aperfeiçoar toque, comecei a ter o meu primeiro berimbau, eu comecei a me preocupar com cantiga, comecei a me interessar pela música, e sempre gostei muito de salto, muito de floreio. Hoje eu não consigo mais, a idade e o joelho não permite, mas durante muito tempo eu gostei muito dessa parte de acrobacia e de saltos, né. E aí fui levando. Com 18 anos eu entrei na faculdade, né, comecei a fazer faculdade, que foi pela capoeira sim, mas também para abrir os horizontes, justamente por isso. A barreira para entrar na escola ainda existia, né, não era fácil, e eu imaginei, e realmente é verdade, com a educação física ficou um pouco mais fácil de você conseguir levar a capoeira para dentro da escola, pelo menos na época dos anos 90 ali, eu comecei faculdade em 94, em 98 eu estava formando, então era uma época difícil mesmo, não era fácil você chegar na porta de uma escola, ou num clube, ou em algum lugar, e colocar a capoeira como modalidade. Com a educação física facilitou um pouco. Ô mestre, nesse período que você treinava aí em Brasília com o mestre Dionísio, você frequentava as rodas de outro grupo, você frequentava outras atividades de outros mestres? Não, nessa época tinha quando o mestre Dionísio fazia o batizado, aí chegou a mestre Calvinha, mestre Barto, né, que eu falei agora, mestre Barto, aí mestre Paulão, tinha alguns mestres que tinham mais ou menos a mesma linhagem ali, e vinham, mas eu muito novo não. Eu com 17 anos para 18 anos ali, que eu comecei a frequentar outras rodas, mas mesmo assim era muito difícil. Às vezes você ia para a roda, mas realmente ia para olhar, né. A capoeira nessa época aqui em Brasília, nos anos 90, ali um pouquinho no início dos anos 2000, ela era muito violenta, ela era muito tinha que ser casca grossa, eu era muito novo, né. Aí você tentava jogar um pouquinho aqui, tentava fazer um outro jogo ali, mas, ali mais de 98 em diante ali, eu já com um quadro de instrutor, 97, que eu comecei a entender mais um pouco da parte da luta da capoeira, numa certa idade, justamente para poder conseguir acompanhar. Foi quando eu comecei a conseguir desenvolver o jogo, melhorar o jogo, visão de jogo, aí eu comecei a frequentar outras rodas e consegui frequentar, né, porque só estar já e assistir sim, mas para jogar foi depois de um período de maturação, de maturidade, de entender o jogo da capoeira também da parte de luta. Nesse período, mestre, que o senhor treinou com o mestre Dionísio, o senhor treinou um bom tempo com o mestre Dionísio, ele é seu mestre. Praticamente 30 anos. Ô mestre, qual que foi a influência do mestre Dionísio na sua vida como mestre e como cidadão? Bom, é aquilo que a gente acompanhava. A gente acompanhava, ele era um professor de educação física, um mestre de capoeira. Quando eu comecei a treinar com ele, ele era contramestre ainda, né, no Beriba Azul, corda roxa, é contramestre, né. Ele pegou mestre depois, durante a trajetória do grupo, e a gente já lá dentro já. Então a gente acompanhava, conselho, a gente tinha uma a gente tinha que para pegar corda, a gente tinha que eu compor uma música, fazer um trabalho sobre um tema, você tinha que explanar esse trabalho, a gente tinha que ter uma pasta com recorte de revista, eh com panfletos, tudo que aparecia de capoeira, a gente guardava e isso era apresentado na época da troca de corda, para poder valer como se fosse um quesito da sua troca de graduação, não era só jogar, treinar. Você tinha que ter um portfólio ali já, algumas coisinhas de capoeira para poder apresentar, aí sim você conseguiria trocar de corda. Era como se fosse um exame, né, você passava por um É teste, isso aí, um exame, a palavra cabe. eh, faz Exame que a gente tinha não só no jogo e no tocar tinha que tocar berimbau, se você não soubesse tocar algum toque, cada corda tinha os seus toques, ia com o passar do tempo ia dificultando, cada corda ia aumentando o grau de dificuldade, e aí isso serviu demais, porque eu com 17 anos eu já estava dando aula de capoeira, eu já sabia tocar, já sabia cantar,
já jogava e já aí tinha outra coisa, você para pegar uma corda já onde você poderia, vamos ser graduado, onde você já pudesse iniciar um trabalho com criança, você passava por um período de 6 meses dando aula junto com ele, ou trabalhando com as crianças no local onde ele dava aula para ele analisar. Ele te avaliando durante 6 meses para você aprender a dar aula. Tinha isso também. Tipo um estágio, né, mestre? Estágio, a palavra certa é essa, fazia um estágio para você inclusive na Beribazu, e o Unigolo manteve a graduação, tinha uma corda que era verde e amarelo, depois da corda verde de graduado, onde a corda, o nome da corda é estagiário mesmo. É estagiário para você aprender algumas coisas, inclusive aprender a dar aula, para chegar na corda de formado, que é a corda amarela. Entendi. Ô mestre, e nesse período que você ficou dando aula, você se profissionalizou com a capoeira, você teve um apoio total do grupo Biribazu. O seu trabalho deu uma expandida, você dava aula em outros lugares ou você só dava aula em escola particular? Não, eu comecei dando aula em CAICs, né, que é projeto, praticamente projeto social. Depois, quando eu entrei aí eu trabalhei também como estágio, eu trabalhei no SESI, aqui em Brasília, fui estagiário do SESI, eu cursando educação física, e na faculdade eu dava aula onde comecei meu trabalho, né. Alguns alunos meus já formados, a Michele, Buiú, eu tenho outros que começaram nessa época quando eu dava aula na faculdade, tinha um desconto na faculdade, que era na Católica, e eu dava aula lá. Foi onde eu iniciei meu trabalho, né, e eu depois saí de lá e fui para outros locais para dar aula e eles vieram junto comigo. Então, o Grupo Eribazu abriu as portas nesse sentido sim, abriu sim. E o estilo do capoeira Biribazu era um estilo contemporâneo, como tá a moda hoje, ou é o estilo da capoeira normal mesmo que foi jogado, ou a capoeira foi se adaptando com o tempo? Porque o que eu vejo com o grupo Era a capoeira jogada da época ali mesmo, né, o mestre Zulu era muito estudioso, tinha algumas técnicas, né, em relação ao jeito de fazer o golpe, eh gostava muito de desequilibrante, na época o pessoal da Beribazu era muito bom de desequilibrante, né, tesoura, rasteira, então tinha meio que um estilo de fazer capoeira, mas era o que a capoeira na época pedia mesmo, né, e aí depois com o passar do tempo sim, né, eu mesmo, a partir do momento que eu começo a viajar, eu começo a introduzir algumas coisas na minha capoeira e alguma parte do grupo Peribaçu acompanhou, outras não, mas eu ali, em termos de viajar, tinha o pessoal do UNB, do Mestre Luiz Renato, que já também viajava, e eu comecei a viajar Rio de Janeiro, aí já Mestre Mão Branca em Belo Horizonte, aí já comecei a viajar para outros núcleos de capoeira, foi onde eu comecei a acrescentar algumas coisas no meu jeito de fazer, no meu jeito de jogar, no meu jeito de ensinar, e aí foi onde começou tudo a acontecer. é, porque eu vejo, assim, que eu acompanhava você no seu trabalho, tudo, nos seus jogos, e você tinha muita influência do grupo Candeias, né, como S Piquinês, tal, vocês sempre foram junto. Então, assim, às vezes eu pensava que vocês treinavam na mesma academia, mas não é, você era de um grupo, ele era de outro, mas vocês tinham muita influência. Se encontrava muito, a gente viajava muito junto, né, Goiânia é aqui pertinho aqui de Brasília, então sempre tinha um evento lá em Goiânia, eu estava lá, a gente passava 2, 3 dias treinando, quando era aqui em Brasília, evento da Beribazu a mesma coisa, ele chegava, a gente dava uma treinada junto e procurava evoluir algumas coisas, acrescentar algumas coisas no jogo, um olhava o do outro, e aí foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo, e aí permanece até hoje. Ô mestre, o grupo Biribazu é um grupo muito antigo, ele é um grupo que influenciou muita gente aí em Brasília na sua época? Com certeza. A influência maior do Beribazu, creio eu, que essa época, a capoeira aqui de Brasília, como eu falei, ela era realmente muito violenta, né. E o grupo Biribazu, ele tinha uma maneira de fazer capoeira e não se envolvia. Então você não ia muito nas rodas de rua, não ia muito porque a roda de rua significava pancadaria, e o Beribazu sempre preservou muito o lado físico, a integridade física dos seus representantes. Então ele não incentivava a ida, não aceitava muito ir. Quem quisesse ir, poderia ir, mas ia sozinho. Não tinha muito essa coisa da representatividade de roda de rua, devido à violência era muito grande mesmo.
Então, porque o senhor é criado em Brasília, na capoeira de Brasília, pelo grupo Biribazu. Então, eu percebo que o senhor deve ter ido para algumas academias da época, que era o grupo Alvibranca do mestre, mestre Cal, tinha tinha aquela escola brasileira também do mestre, como é o nome daquele mestre escola brasileira? Mestre Oscar, então era grupos que está há muito tempo aí em Brasília. E eu creio eu que o senhor devia ir nessas academias ou nas rodas de vez em quando. E a capoeira de Brasília, ela é famosa por ela ser muito violenta da época, né. Então, assim, eu creio que o senhor viu muita coisa nessa época, o senhor deve ter acompanhado muitas coisas que marcou a sua vida aí. Foi isso mesmo, mestre, que aconteceu? Foi isso mesmo. Durante um tempo, como eu falei, a gente às vezes ia de curiosidade, ia a alguns eventos, mas você não conseguia jogar. Eu era muito novo, com 16 anos, 17 anos, 15 anos. Era perigo, entrar para se machucar, não tinha nem como, né, a galera estava num nível muito alto, Mestre Oscar, Mestre Cal, Mestre Halil, Mestre Edinho, entre outros, Mestre Pablo, finado Mestre Pablo, que Deus o tenha. Era muito violenta mesmo, e essa galera é um degrauzinho um pouco acima do meu. Principalmente da idade, né, eu tô com 50 anos, né, Mestre Oscar tá com 58 ali, perto de 60, o Mestre Carlos já tá com 65, ali, então, tipo assim, era uma galera que estava um pouquinho o degrau acima, né. Ali eu com meus 18 para 19 anos, para 20 anos, foi quando eu comecei a viajar, você começa a ganhar casca, você começa a mudar o tipo de treinamento, você começa a enxergar a capoeira de outra forma, e a capoeira eu acabei pegando um pouco sim, dessa parte, mas eu já entrei num período onde essa violência se transformou num jogo duro, vamos dizer assim, entendeu? A violência descabida se transformou num jogo duro, porque a violência era o seguinte: você trocava porrada na roda aqui em Brasília, se você não tivesse uma galera para segurar a onda, a porrada estancava mesmo, saía da roda. Esse era o problema da capoeira de Brasília, não era nem só na roda, era o pós-roda. Em Brasília chegou num período que você não podia andar muito na rua, você não podia andar com camiseta de capoeira, você não podia ir num show de música baiana sozinho, se te reconhecesse, alguma coisa assim, era como se fosse briga de gangue mesmo. Um grupo era contra o outro e não tinha conversa, encontrava na rua era briga, né. Aí com o tempo, com as coisas acontecendo, a polícia envolvendo, que as coisas começaram a mudar e se transformar no que é hoje. Por exemplo, hoje você pode ir sozinho jogar, hoje Capoeira de Brasília hoje do mau exemplo se tornou o melhor exemplo, vamos dizer assim. Sim, mas a Pode falar. a capoeira dessa época sempre tinha aqueles pontos que eram os mais perigosos, né. Então, assim, nessa época que o senhor era adolescente ou já era um homem já formado, mas o senhor estava ganhando maturidade de capoeira e de roda. Qual que eram os pontos mais perigosos que tinha em Brasília que você falou: "Não, lá eu não vou, porque lá eu não consigo"? Cara, tinha academia onde era o Sesc, na Asa Sul, que o mestre Oscar dava aula, tinha uma galera muito forte de capoeira. O mestre Halil tinha a sede dele na Asa Norte, que é a Academia Raiz do Brasil, depois se tornou Capoeira Badá e depois voltou, né, Raiz do Brasil. E no Paradão, lá onde o mestre Cal até hoje dá aula, né, a roda lá era são 3 lugares que eu posso falar, assim, para você que você só jogava quem tinha sangue no olho mesmo. E olhe lá, mesmo você não podia ir sozinho não, você tinha que estar pelo menos com no mínimo com mais um, senão você não saía de lá. Ô mestre, e quando que foi que o senhor decidiu na sua vida, assim, e começar um novo trabalho, começar uma nova roupagem, assim? Porque primeiro vocês era Biribazu, né, depois vocês passaram para o Ningolo. Por que que vocês saíram do Biribazu e decidiram fundar o grupo Ningolo? Bom, dentro do próprio Azul, quando eu começo a viajar ali, eu já começo a enxergar, pô, eu fui muito no Mestre Paulinho Sabiá, eu ia muito em Fortaleza, eu ia muito no Mestre Ramos, no Rio de Janeiro, eu fui muito no Mestre Mão Branca, em Minas Gerais, no Mestre Museu. Então eu comecei a enxergar aqui mesmo em Goiânia, com o Mestre Suíno, que era o Candeias. Então eu e o Mestre Pequenino, a gente viajava muito, né. Então você começa a entender alguns pontos da capoeira e trazer para o seu jogo. Então você começa a criar meio que uma maneira de treinar. E essa maneira de treinar, ela começou a destoar do jeito que o grupo Berimbau fazia, né. Então ali algumas coisas que foram acontecendo, na época, em 2002, que já estava destoando, você acaba escutando alguma coisa daqui, uma coisa dali,
e eu meio que quis sair do grupo Peribazu. Só que eu já tinha algumas aulas que eu dava aula para o pessoal graduado lá no Mestre Dionísio. A gente tinha um trabalho e alguns momentos eu treinava, devido eu estava despontando, eu tinha criado alguns movimentos, você criava algumas coisas, e o Mestre Dionísio quis que eu transmitisse isso para a galera que treinava, né. Era eu e mais alguns graduados, mas eu já estava despontando algumas coisas dentro da capoeira, já viajava bastante, comecei esse trabalho. E aí, logo depois, o grupo Peribazu e o núcleo do Mestre Dionísio já não estavam mais tendo muita sintonia. E aí foi quando eu mesmo quis sair, mas aí a galera do Mestre Dionísio falou assim: "Não, acho que está na hora da gente criar alguma coisa e poder ter uma própria identidade", vamos dizer assim, né. Foi quando a gente sai em 2002, e aí depois em 2003 a gente cria o grupo Nigolo, e aí segue dentro de um trabalho com uma identidade também dessa maneira. Ô mestre, e você acha que quando vocês fundaram esse novo grupo Capoeira Ningulo, vocês acham assim que abriu novos horizontes, tanto no seu psicológico, quanto pessoal, quanto profissional, mestre? É, a capoeira acaba que não muda. O que muda, quer queira, quer não, é igual quando o meio que o filho sai de casa. Você começa a ter alguma autonomia, você começa a poder, impor algumas coisas, e o trabalho, por exemplo, a gente tinha o trabalho em Minas, tinha um trabalho lá em Recife, então você começa a meio que ter um norte, sem influência de outras pessoas, eu digo dentro do próprio grupo, né. Influências externas não tem como você blindar, né, faz parte da capoeira, mas a gente começou a criar uma didática para que todos seguissem um trabalho, mas que gostassem de fazer esse trabalho, e não apenas fazer por obrigação. E aí a coisa foi fluindo e criou-se uma identidade dentro do grupo Migolo e que essa coisa foi se expandindo. Porque conduzir pessoas não é fácil, né, mestre? Conduzir alunos não é fácil. Quando a gente é conduzido e orientado, a gente tem uma visão, mas quando a gente começa a conduzir e orientar pessoas, não é fácil, porque muitas pessoas têm opiniões e ideias diferentes, então eles não aceitam muitas coisas que a gente fala. Então a gente tem que ter uma diretriz e criar novas ideias para poder a gente cativar aquelas pessoas. E nessa ocasião que vocês tinham no período do Mingulo, você passou por alguma situação assim que teve problemas com pessoas pela aceitação do novo trabalho? Com certeza, né, dentro do próprio a gente convivia, sempre convivo até hoje com pessoas do grupo Peribazu, e na época foi muito difícil, né. Pra mim, pessoalmente, não foi tão difícil, porque eu já viajava muito. Eu já tinha eu em 2000 já tinha ido minha primeira viagem para Nova York, em 2001 já tinha ido minha primeira viagem, foi quando eu fui para Israel a primeira vez, né. Então eu já viajava, então no meu nome na capoeira, aceitação, meio que era independente do nome do grupo, né. Não, no grupo Bazu, sim. Eu acho que é aquela coisa natural do início, pô, o pessoal saiu, fez outro grupo, aí aquela coisa da vaidade, né. Pô, o pessoal saiu aqui do Beribazu, fez outro grupo, tal, não sei o quê, tá errado, não pode, né. Aquela coisa que a gente sabe que é do ser humano, né. O ser humano, às vezes, não aceita certas coisas, faz parte da vida. É você mostrar no dia a dia que não tem nada a ver. Às vezes eu saí do grupo, a gente saiu do grupo, mas a amizade é para continuar, a gente só queria direcionar de uma forma diferente, né, que não tinha como fazer estando dentro do grupo Beribazu. Então, a aceitação não foi tão difícil, porque eu comecei a rodar capoeira independente do nome. Então eu era conhecido como o Igor da capoeira, independente do grupo, entendeu. Então, a aceitação foi uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim. É, eu lembro aquela época que deu aquele boom também quando vocês saíram na revista, você e o mestre Piquinês. Então aqui Ali ainda era Beribazu. Então, aquela época ali tava o boom da capoeira, época da revista, né, que estava saindo, o pessoal estava, criando um território novo ali de capoeira, estava começando a sair, divulgar, aparecer, porque aquela revista ela divulgou muita gente, né, queira ou não, mas ela divulgou muita Tinha, gente. né, era o que tinha. Então, ela divulgou bastante gente. Mas nesse período aí, mestre, que você estava assim, vamos dizer que você estava bem famoso na capoeira, porque teve aquele momento da fama que você
Sim, sim, sim. Então, nesse período aí, você sofria muito, assim, como que fala, muitos convites, assim, as pessoas te chamavam para ir para os outros trabalhos? Ao mesmo tempo que eu tinha, com certeza, eu tive muito convite, viajei muito. Na minha época ali dos anos de 1995, hoje eu viajo bastante, mas hoje bem menos, mas viajava até ali os anos 2010 ali, eu viajei bastante de capoeira. E sempre até hoje, mas na época era mais, sempre tive dos 2 lados. Ao mesmo tempo que tinha muita aceitação do trabalho, né, eu sofri muito com aquele famoso: "Ah, tá aí, quer aparecer, acha que é melhor que todo mundo", né, e não era isso, porque muita gente que falava isso não me conhecia, né. Então eu, como mais pequeno, nós sofremos muito com isso, de achar que a gente era estrelinha, de que achar que a gente queria ser melhor que todo mundo, e não era isso, mas ao mesmo tempo abriu muitas portas também. Abriu mais portas do que fechou, mas algumas pessoas batiam nessa tecla que a gente era muito estrela, que a gente era isso, que a gente era aquilo, e às vezes nem conhecia a gente. Ô mestre, e nesse período você chegou a participar de algum festival, campeonato, assim, para poder ganhar títulos, ganhar essas coisas, mestre? Sim, eu novo nessa época, aqui em Brasília tinha o GEBs, Jogos Escolares, que levava para o GEBs, né. Só que eu participei do GEBs que aconteceu aqui em Brasília, né. Em 1990 eu participei, fiquei em terceiro lugar. Tinha a grande roda, que era um campeonato de capoeira que o mestre Lulu fazia, mas era mais uma demonstração, não tinha premiação, mas tinha quem ganhava primeiro, segundo, terceiro lugar, mas não tinha premiação, era como se fosse um festival, você fazia eram trios. Você tinha individualmente, e o trio fazia uma apresentação. Você podia fazer salto, podia fazer alguma coisa, era o trio contra o outro trio, né. Aí tinha trio de Brasília, tinha trio de Goiânia, tinha trio de outros locais, né. Eu participei do Ford, né, que era nessa época da capoeira, fiquei em segundo lugar, tinha o Festival Ford, eu participei só de um, né, e participei de jogos escolares, mas a maioria era aqui em Brasília, jogos escolares, jogos abertos, que o mestre Tabosa fazia, jogos escolares. Em nível nacional, em 98, eu participei, o mestre Paulão era da Federação de Capoeira de Brasília, e eu participei dos jogos da federação que foi no Rio de Janeiro, lá na Mangueira. Eu fiquei até em primeiro lugar, eu participei, foi uma delegação aqui de Brasília, e a gente foi convidado e eu participei, em 98. E aí eu ganhei primeiro lugar. Mas era muito difícil o campeonato de capoeira, era muito difícil. Mestre, é, hoje virou febre, porque hoje virou uma moda, né, então tá saindo VMB, saiu vários jogos aí e estão lançando mais, né. E na sua opinião, mestre, você acha que esses jogos estão muito, assim, inflado para os capoeiristas? Você acha que tá saindo um pouco do contexto? Você acha que tá legal, é um incentivo? Qual que é a sua opinião, mestre? Cara, eu sou do voto que nós sofremos muito com a capoeira escolar. A capoeira na época dos anos 90, início dos anos 2000, ela era muito vista como, infelizmente, como meio que bandido mesmo, né. Eh, eu já sofri isso mesmo: "Ah não, bota capoeira não. Aqui na escola não vamos botar capoeira não, que capoeira é isso". Então, eh, muito depende do ponto de vista, sacou. Eu vejo que tem que existir muitos campeonatos, porque quanto mais o campeonato, infelizmente ou felizmente, você muda o olhar das pessoas. Caraca, a capoeira esportiva, uma capoeira competitiva, com regra, tal, a capoeira tem que ser sim vista na televisão, vista por todo mundo. Aí vai acontecer aquela coisa, eu vejo com um olhar que a capoeira competitiva assim tá tanto, eu vejo que o campeonato de capoeira assim tá legal. Aí vai muito de visão, mas eu, na minha opinião, tem que existir vários. Né, tem que existir mais, igual você pertence a uma escola que faz um campeonato tradicional há não sei quantos anos, né. É uma opção do grupo e do mestre Camisa em manter ali. Já outros fizeram abrindo para todo mundo. O VMB vem nesse formato de fazer tal. Eu hoje faço parte da agremiação que é o Elite, é lutas casadas que a gente faz assim, assim. Então, tem o Red Bull Paranauê, do mestre Sabiá, que eles fazem uma roupagem mais na raiz, aquela coisa bem na tradição, no sorteio então eu creio muito que é muito importante. Eu creio que do grupo Abadá, eu tenho uma visão de fora, eu já conversei com algumas pessoas
de dentro, e eles falam, né, algumas pessoas me falam que o campeonato abre muitas portas para o atleta, para o professor, para o profissional que participa ou que vivencia isso, abriu portas no mundo inteiro, entendeu. Então na minha opinião, eu acho que o campeonato de capoeira ele vai ser fundamental para colocar a capoeira onde ela merece, na minha visão. Entendi, mestre. Vocês passaram esse período todo no grupo Ningulo, e qual foi a decisão que você decidiu, assim, em formar seu grupo Aruanda? Bom, em 2014, eh, aí eu não posso dizer o porquê, porque eu não estou dentro da pessoa, não, é porque eu não estou dentro da, por exemplo, eu sou aqui, você é meu aluno, você faz um trabalho de capoeira, né, e, por exemplo, vou dar um exemplo só, existem outros, mas, por exemplo, eu sou um cara que sempre gostei de treinar, mesmo hoje com a minha meu problema de joelho, que eu tenho um problema de joelho grave, eu trabalho a minha parte física para que eu possa jogar capoeira ainda, de uma melhor forma possível, vamos dizer assim, né. Então meu trabalho de musculação hoje é voltado para o trabalho de capoeira, para mim poder jogar capoeira e não mais esse negócio de hipertrofia, de ficar aquela coisa, tal, tal. Acaba que ajuda a manter a saúde, o físico, mas hoje eu faço um trabalho de musculação voltado para poder jogar capoeira, para descer, subir, fazer um AU, movimento no braço, pererê e parará. E eu sempre fui assíduo no treinamento de capoeira. Eu, como mestre de capoeira, já como mestre, corda vermelha, no caso, na época do Nigolo, era corda vermelha, eu que mudei a graduação quando a gente fez o Aruanda, eu ia treinar capoeira. Na segunda, quarta e sexta eu ia treinar capoeira. Então, um exemplo que me fez foi, de repente, o mestre Dionísio começou a dizer que nós não podíamos mais ir treinar, nós tínhamos que ir uma vez por mês teria uma roda, onde nós teríamos que ir, e tipo assim, uma série de decisões, de imposições, que não condizia com o trabalho desses anos dos anos todos que precediam. Então, a gente chegou a conversar, ia ser assim, ia ser assado, não quis explicar por quê, eu também não quis saber por quê, mas eu não aceitei e resolvi sair. Mas você gostava de treinar mesmo você sendo mestre, você ia lá e pegava os treinos igual aluno? Sempre foi, eu sempre tinha o horário do pessoal que era graduado, o aluno mais velho, que era 7 horas da noite, segunda, quarta, sexta, e lógico que eu morava perto, eu sempre fui treinar. Eu mesmo mestre de capoeira, eu nunca deixei de treinar. Eu com quadro de mestre já, eu ia pegar o treino, eu participava das aulas. Então eu não aceitei por isso também, entendeu. E aí quando teve essa imposição que a gente não podia mais treinar, ia ser uma coisa de mensal, tal, e tipo assim, eh, você quer mudar uma coisa, eu não tenho nada contra a mudança, mas você tem que saber fazer essa mudança, você não pode chegar assim, é igual chegar hoje no meu trabalho, tem alguns lugares, galera, a partir de hoje nós vamos usar todo mundo calça preta e camisa rosa, ou camisa lilás, ou camisa verde limão. Ah, não, mas por quê? Porque eu quero. A partir de hoje ninguém usa mais calça branca, não existe mais abadá de capoeira, todo mundo vai ter que ser calça preta. São coisas assim que você tem que saber fazer essa mudança, né. Tudo na vida existe mudança, mas como você faz essa mudança, igual você falou antes aí, você tem que fazer com que as pessoas queiram te seguir, que as pessoas queiram estejam bem dentro de um segmento, e não por imposição, né. Se você está por imposição, as coisas não vão fluir, o trabalho não vai fluir e a capoeira só vai afundar. Então esse é vamos dizer que é um motivo bastante plausível, vamos dizer assim, entendeu. Ô mestre, e você seguiu a mesma linhagem do grupo Ningolo no seu trabalho, ou você teve umas modificações? Eu tive algumas modificações, porque eu sou muito daquilo que as pessoas têm que estar aqui no grupo, porque estão felizes, porque gostam e porque entendem o que acontece aqui dentro. O porquê que a corda é assim, o porquê que nós vamos fazer um evento assim, o porquê que a experimentação é assim. Tudo tem um porquê e tem que ser bem explícito, né, porque senão não tem porquê o cara tá aqui. Tá infeliz, não é legal pra ninguém, não vai ser legal pra ninguém. E qual que é os pilares hoje do grupo Aruanda, mestre, para o aluno seguir o seu trabalho, para ele seguir você como discípulo? Cara, eu sou muito do eu me baseio principalmente no treino da capoeira.
O cara tem que treinar, o cara tem que gostar de treinar, independente da limitação física. O cara tem que treinar. Se vai treinar muito, treinar pouco, o cara tem que estar ativo na capoeira, entendeu? Esse negócio de você entrar no grupo só para dizer que está no grupo, para mim não funciona. E eu acho que é por isso que até o Grupo Aruanda tem alguns lugares, assim, mas eu nunca fui de grupo grande, porque é muito difícil você lidar com as pessoas, né, é muito difícil você fazer com que as pessoas te entendam. Então a minha parada foi muito, ah, fulano de tal, pô, mestre, queria entrar, eu falei: "Bicho, vem pro grupo, fica no grupo, convive no grupo, mas não seja o grupo ainda não. Espera um tempo, a gente tem um esquema de você ficar por um estágio ali durante um ano, para você entender como é que funciona, porque às vezes você vê uma visão de uma coisa, e quando você convive é outra. É igual relacionamento, né, você namora, às vezes você acha que é aquilo ali, em casa que você descobre quem é. Às vezes no namoro é uma coisa, no casamento é outra. Então é meio que parece uma coisa bem meio blasé, mas não é não. O casamento do aluno, para entrar no grupo, é meio que você namorar, tal, entender o melhor possível para depois você formalizar um casamento e conseguir seguir na capoeira, entendeu? É mais ou menos assim que funciona aqui dentro. Ô mestre, eu lembro quando o senhor se formou a mestre, que o senhor pegou corda vermelha no Ningulo. Hoje o seu trabalho, o senhor usa corda preta. O senhor mudou o segmento das cores ou é a mesma coisa, só mudou a corda de mestre? Não, 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 não. Eu mudei, eu parti quando o mestre Knis foi fazer o Capoeira Nagô, eu participei da formação, ajudei ali ele nas cordas, da corda mais fraca para a corda mais forte, aquela coisa toda, né, a corda preta significa a força do negro, né, e a corda preta significa ali, não s além da força do negro, que foi o principal motivo, você tá ali na frente do você vai trabalhar. Infelizmente algumas coisas você tem que direcionar. Você vai estar ali num batizado de capoeira numa escola, o pai olhar para você, ver a corda preta, ele vai associar sim um pouco, independente da história, tá, eu tô dizendo ali visualmente para um trabalho de capoeira. Faixa preta do jiu-jitsu, faixa preta do judô, faixa preta do capoeira, então, além da força do negro, que foi o principal motivo, né, direciona um pouquinho para o pai: "Opa, deixa eu falar com aquele cara ali, que aquele cara ali é o faixa preta, vamos dizer assim, o corda preta". Então, é um pouquinho de cada coisa que levou ao caso da corda preta, entendeu? Mas assim, o resta o restante das cordas mudaram as cores, porque eu lembro que o biribazu é um segmento de corda, aí o ningulo era outro, eu não sabia mais ou menos, agora o aruanda são outros tipos de cores então. Não, o no Nigolo se manteve a Beribazu, as cordas eram as mesmas, era a mesma do Beribazu, não quis eu fui voto vencido, eu queria trocar, porque tem coisas que infelizmente é é da vida, pelo menos na minha cabeça, né. De corda azul, na maioria dos grupos, era uma corda de graduado, formado ali. Aí logo depois vinha a corda marrom. Corda marrom é é instrutor, professor, contramestre, e aí depois vinha a corda verde, também graduado. E aí quando você se formava, era a corda amarela. A corda amarela em todos os grupos é a corda de iniciante, em muitos grupos é a primeira corda. Então eu achava que era uma coisa que teria que mudar. Eu concordava, só que eu fui voto vencido. Só que eu aceitei numa boa, eu não vejo problema nenhum. Continuei ali, fiquei, fiz parte, era uma maneira de eu tentar melhorar. Você ir outra coisa, igual você falou, nos anos 90 você ia numa roda de capoeira, eu já vi conhecidos meus chegarem de corda marrom e levarem uma taca, porque eu chegava na roda do mestre ali, o corda marrom, caraca, esse cara é instrutor, esse cara é professor, né, por Canabadá, no Raio do Brasil, corda marrom já era lá em cima. É instrutor, né, professor, alguma coisa assim, não é isso? Professor. Então, pô, se esse cara é professor, ele tem capoeira pra jogar. E era a terceira corda no beribazu. Então, ó, depois que o nego via que, caraca, esse cara é do beribazu, ou a corda não era essa, já era tarde demais. Então era uma das coisas que a gente tentava, né. Corda marrom no biribazu era aluno, né? Terceira corda. É porque essa graduação, que se eu me lembro que eu dei uma pesquisada nela, não sei se foi o mestre Tabosa que criou, uma graduação do Recife. Então, mas foi uma eu não sei se foi o mestre Tabosa que criou ou se essa graduação nasceu no Pernambuco, porque a maioria do pessoal do Pernambuco, até o axé capoeiro, o mestre Chapão, também usa esse sistema de graduação.
Ela veio do Mestre Tabosa, porque o Mestre Tabosa teve alunos do Mestre Tabosa que foram morar em Recife, os primeiros mestres de capoeira que saíram do Mestre Tabosa, que foram para Recife e introduziram. Esse final de semana passada, a gente estava no evento do Mestre Muda e do Mestre Birilo, né, meia lua inteira lá em Recife, o Mestre Tabosa estava, ele deu uma palestra sobre isso lá. Então, porque Introduziu alguns mestres mais antigos, utilizaram essa graduação do Mestre Tabosa levada de Brasília para lá. então, porque para você ver, ó, que até hoje tem muitos grupos do Recife, do Pernambuco, que eles usam esse sistema de graduação, até hoje. Isso, isso. O mestre meia lua inteira, ele utiliza essa graduação. É, meia lua inteira, o mestre Chapão lá do Capoeira Arte, o Axé Capoeira, tudo usa esse sistema de graduação, porque é um sistema de graduação de lá. Isso mesmo. Isso. Ô mestre, Introduziram algumas outras cores, mas mantiveram essa base. Mantiveram essa base. na sua trajetória de capoeira hoje, quanto tempo Eu estou fazendo 40 anos de capoeira. 50 anos de idade eu fiz e 40 de capoeira. nessa trajetória de capoeira que o senhor teve, todo esse período aí desses 40 anos, o senhor já sofreu alguma decepção que o senhor quis parar com a capoeira, mestre? Cara, eu não digo nem decepção, graças a Deus, o que às vezes você desanima. O que eu desanimei algumas vezes não chegando a querer parar. Graças a Deus eu nunca cheguei a esse ponto. Mas eu já desanimei em trabalhar com capoeira, e mexer com um grupo de capoeira desanima, porque você tenta explicar, tenta mostrar, mas as pessoas às vezes não querem enxergar, entendeu? Então você vai desanimando com às vezes o retorno você não espera, às vezes você acha que vai ter um retorno de alguém, e esse retorno não é o que você espera, então isso desanima. Mas decepção, eu acho que eu sempre fui muito sabedor do que eu queria na capoeira, entendeu? Depois que eu comecei a dar aula de capoeira, o grupo foi melhorando, fui melhorando de capoeira. Eu sempre me baseei em jogar capoeira, treinar capoeira e viajar. Eu nunca fui assim: "Ah, eu só vou se meu grupo for, eu só vou se alguém do meu grupo for, eu só faço isso se tiver o grupo". Eu nunca fui nessa linhagem. Então eu acho que isso me ajudou a não me decepcionar. Mas eu já me desanimei com algumas situações. Mas decepção de: "Ah, vou parar", não, não. Eu só é muito difícil mexer com ser líder e mexer com grupo de capoeira é muito difícil. E eu vejo gente assim, ó: "Caraca, eu vou sair daqui, eu vou fazer meu grupo de capoeira", eu falo: "Não vai não. Vê direitinho se é isso que você quer, pergunta para as pessoas que fizeram isso para depois você ter certeza". Porque é uma coisa que você está achando que é fácil, e na maioria das vezes você tem que ter perfil para ser líder do grupo de capoeira. Se você não tiver perfil, eu, graças a Deus, eu sei que eu tenho perfil, porque eu trabalhei para ter esse perfil. Mas eu vejo muita gente que envelheceu, fazer grupo de capoeira, não tem como voltar atrás, envelheceu, se debilitou na capoeira e não conseguiu fazer do jeito que queria, porque não tinha o perfil para ser líder de capoeira, num grupo de capoeira, vamos dizer assim. É, você falou uma coisa com fundamento, porque as pessoas acham muito hoje, a juventude, esses caras que se formam novo, acha que a capoeira é fácil, lidar com pessoas é fácil. Ah, vou sair de um grupo, vou montar o meu, mas não sabe o trabalho. E você falou tudo, mestre, tem que ter o perfil para lidar com pessoas, para saber falar, para conversar. Eu sei que essa experiência a gente ganha com o tempo, mas você tem que ter aquela palavra cativante para você lidar com os problemas das pessoas, né, mestre? Eu posso falar, eu falo isso com convicção, porque eu já vi muitos bons capoeiristas criarem os próprios grupos e pararem de capoeira. Porque aí essas pessoas não estavam preparadas, e aí sim tiveram uma desilusão e acabaram que não conseguiram voltar. Eu conheço gente que, professores, contramestres e mestres de capoeira que foram nessa linhagem: "Ah, eu vou fazer meu grupo", e chegaram a parar de capoeira e ter que tratar com remédio de depressão, porque acharam que ia ser uma coisa e foi totalmente diferente, e depois já era tarde demais. Isso aí é sério, isso aí é grave, cara. Eu conheço pessoas que pararam de capoeira, excelentes capoeiristas, que viajavam, jogavam, faziam capoeira no mundo inteiro, de repente sumirem, porque a partir do momento que criaram o próprio grupo, começaram a achar que aquilo ali era bom. "Ah, agora eu vou ter grupo de capoeira no mundo inteiro, vou viajar, vou ganhar dinheiro", e quando viu, deu de cara na porta, porque a dificuldade é muito grande. Ô mestre,
Hoje na sua visão que você tem de capoeira, dos seus 40 anos que você já rodou o mundo aí, já jogou com muita gente, você acha que há necessidade de nascer novos grupos e nascer novas vertentes de capoeira ou a gente manter o que já existe no mundo, mestre? Cara, eu falar que acho que tá bom um grupo de capoeira, eu acho que seria meio que redundante da minha parte, porque, eh é uma coisa que vai acontecer para sempre, não tem como, essa rotatividade vai ser muito grande. O que eu queria e gostaria é que as pessoas ao criar o grupo de capoeira, fosse igual uma empresa. Eu vou criar hoje aqui um pet shop, dando um exemplo. Pô, eu quero abrir um pet shop. Não, você procurar saber o que significa ter um, você pesquisar, você e não simplesmente, pô: "Ah, eu tenho um nome aqui de capoeira, Cacau da Capoeira. Ah, tô cansado desse meu grupo aqui". Aí eu vou lá, faço uma logomarca e abro, entendeu? O que eu não vejo problema em nascer em grupos de capoeira. Eu só não concordo, não acho legal a maneira com que eles nascem, porque nasce de qualquer jeito, então se torna igual uma empresa que você abre, ela vai falir e vai fechar. Só que isso para capoeira é ruim, porque isso vira uma imagem negativa, né. Aí fica parecendo que ter mais grupo de capoeira é ruim, mas não é ruim os grupos de capoeira, é a forma com que eles nascem e a forma com que eles seguem. Eu acho que esse é o ruim, nascer de qualquer jeito, entendeu. Entendi. Ô mestre, e tem muitos mestres que já influenciaram na sua vida como profissional educador de capoeira? Vixe Maria, eu sou muito de que todos os mestres que eu convivi têm uma parcela. A maioria boa, mas muitos me ensinaram a como não eu tenho que fazer. A maneira com que eles fazem eu não quero para mim, mas a maioria me ensinou muito. Aí eu tenho, pô, diversos, mestre Zulu aqui que era, pô, mestre Luiz Renato, mestre Paulo Sabiá, mestre Ramos, mestre Mão Branca, mestre Gelon, mestre Camisa, que eu nunca tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas influencia, né, e quem trabalha com capoeira e joga capoeira, se falar que não é isso, tá mentindo, né. E por aí vai, diversos. Muitos que eu conheci que saíram da capoeira, que eu tive o prazer de conviver, como o mestre Capixaba, diversos que saíram eu convivi, mestre King eu convivi. Então, muitos são amigos meus hoje de capoeira e eu aprendi muito, né. E aí você aprende com quem tem e aprende também com quem não tem, que aí você começa a ver o que você não quer fazer, né. E aí você vai balanceando, vai colocando no seu jeito de ser, no seu trabalho e vai seguindo. Ô mestre, é porque hoje a gente vê, muitas influências, né. O senhor acha que essas influências dos mestres antigos estão sendo perdidas, estão deixando de lado? Porque, assim, antigamente eu via muitas pessoas trazer os mestres para os eventos, hoje eu estou vendo poucos grupos estão fazendo esse resgate dos mestres antigos. O senhor acha que é importante ter a presença do mestre antigo no evento, no batizado, para ter para dar uma, vamos dizer assim, uma como que eu posso te falar? Tra trazer, assim, uma imagem boa do mestre pra capoeira, como uma experiência. Eu estou entendendo. Por exemplo, eu aprendi isso na capoeira, eh, vamos colocar assim hoje, tá lá, mestre João Grande, esses mestres mais antigos, mestre Acordeon, né, esses mestres que estão ali, mestre Tapuã, entre outros. O que eu seria o ideal, né, que você está falando, por exemplo. A linhagem depois desses mestres vem mestre Mão Branca, mestre Paulinho Sabiá, mestre Camisa, mestre Paulão, mestre Boneco, mestre Museu, entre outros, citando alguns aqui. Na minha concepção, esses mestres têm que fazer com que esses mestres se aproximem. E eu que estou abaixo desses mestres, fazer com que esses mestres se aproximem. Tá dando para entender? Como se fosse uma hierarquia. Eles se preocupam mais com esses aqui, e esses aqui, eu, mestre Piquinês, Aberrê, Tucano Preto, vamos botar aí mestres da minha geração, nos preocupamos com esses. E os professores, alguns contramestres, os mestres mais novos que eu, se preocupa com a gente. Então, você mantém você mantém o alicerce, entendeu?
e aí você não passa por cima de ninguém. Esse seria o mundo ideal. Não significando que você não pudesse chegar no andar de cima, mas que o meu sonho era que essa esse organograma ficasse muito legal. Seria muito legal se ele funcionasse dessa forma, porque aí você manteria a história viva da capoeira, cada uma na sua época, cada uma dentro do seu segmento, entendeu? É legal, tem fundamento essa ideia sua, é muito boa. Trazer trazer as linhagens de capoeira e tentar unir todas ali no mesmo ideal, né, mestre? Isso porque a partir do momento que eu trago mestre pau no sabiá, mestre camisa, mestre mão branca e mestre boneco no meu evento, e eles estão trazendo o mestre acordeon, tal, tal, você acaba que meio traz as informação sem ultrapassar o limite da hierarquia, sem pular ninguém, entendeu? Você consegue passar o conhecimento, a importância e sem pular degrau nenhum. Não significando que você pudesse trazer uma vez ou outra ali, mas eu acho que teria que ter não, por exemplo, eu trazer hoje o mestre acordeon e o mestre João Grande para o meu evento, mas não trazer um mestre para não saber, um mestre Ramos, ou um mestre Camisa, ou algum mestre dessa geração, deixar eles de lado e ir direto no patamar lá em cima, entendeu? Eu não vejo problema, mas desde que você conseguisse fazer uma mescla, porque senão você está desvirtuando todo o conhecimento, está embolando tudo, e o seu aluno vai olhar só lá em cima, não vai ver que tem um andar no meio do caminho, e você tem que passar por ele para chegar nesse andar superior, entendeu? Entendi, tem que passar pela hierarquia, né, mestre? Temos que seguir a hierarquia do Sou tempo. muito disso. É, eu também sou disso. Porque a hierarquia não é só na corda, né? A hierarquia do conhecimento. O mestre João Grande e o mestre acordeon, pô, eles conhecem muito mais que o mestre Paulo Sabiá, por exemplo. O mestre Paulo Sabiá conhece muito mais do que eu. Eu conheço muito mais do que os meus alunos que são mestres hoje. Então, você tentar intercalar o conhecimento de uma forma que não se perca no tempo, entendeu? Que as informações elas não se misturem. Porque tem muita coisa da história da capoeira que a gente confunde, é porque não teve ninguém para ensinar pra gente. Então, muita gente fala muita coisa, mas às vezes a gente nem sabe qual é a verdade. É igual você estava falando o negócio da corda da capoeira aí, do mestre Tabosa. Será que foi ele? Será que não foi? Porque às vezes essa informação no meio do caminho, ela se desvirtuou. Ela meio que foi de diversos lugares, então não tem uma verdade pronta, entendeu? Ô mestre, o senhor é a favor da criação na capoeira, criar coisas novas, não, criar não, modificar as coisas que já existem, o senhor é a favor disso, mestre? Desde que seja dentro do fundamento, eu sou a favor, eu fiz isso. Às vezes você vai mudar um jeito de gingar, às vezes você vai mudar o jeito de golpear, às vezes o cara ensina um floreio. Às vezes eu vejo muita coisa, eu não trabalho mais, eu acompanho, mas eu não trabalho mais com criança. Só que de um tempo para cá, de uns 5, 6 anos para cá, vamos botar a qualidade e o nível das aulas de capoeira infantil, a criatividade que a galera vem tendo para trazer a criança, principalmente trabalhar com crianças especiais, né, vamos dizer, as crianças com espectro autista, eu fico impressionado. Na minha época, dar aula para criança era ensinar a gingar, a dar macaco e dar botal. A criança tinha que imitar isso aí. Hoje, se você fizer isso, você não vai ter nenhum aluno na academia. Você não vai ter nenhum aluno. Se você não tiver um atrativo, um jeito de modificar para trazer a criança, e eu digo isso na criança porque é mais visível, mas no adulto é a mesma coisa. Se eu chegar hoje lá na minha academia, começar a ensinar a dar galopante, martelo e ponteira, no outro dia eu tô sozinho lá. Verdade. Eu tenho Buscar o jeito de fazer e não armada. "Ah não, agora eu não quero chamar mais isso aqui de armada. Isso aqui vai ser, chute no vento". Aí eu não sou a favor não. A inventar coisa eu não sou não. Agora modificar com fundamento e com um propósito para melhorar, eu não vejo problema. Agora mudar só para poder criar moda ou fazer por fazer, aí eu não concordo não, eu sou contra. Ô mestre, o senhor é a favor de apadrinhar outros trabalhos de capoeira, graduar outros alunos que passaram pelo seu trabalho e montaram seu próprio trabalho, o senhor apadrinha esses alunos, o senhor é a favor disso? Bom, eu não tenho aluno meu que passou por aqui e saiu da pandemia. Eu já apadrinhei pessoas que eram de outros grupos. Mas por que que eu apadrinhei? Eu sou a favor. No meu caso, o cara queria muito ser meu aluno, mas às vezes o cara não tinha perfil para ser do Grupo Aruanda. Então é uma forma do cara manter o trabalho dele, eu ajudar, eu monitorar e não mandar no grupo dele. E dar conselho, às vezes me perguntar.
fazer algumas coisas no formato com que eu acredito, porque também se for só para ser eu estar lá, mas ele pensar de um jeito, eu pensar do outro, aí não funciona também não, entendeu? É mais uma coisa que anda paralela, mas é mais ou menos um aconselhamento, né. Mas se eu vejo que o trabalho é totalmente desvirtuado, que não tem sentido nenhum, eu saio fora também, né. É uma maneira que eu tenho muito pouco isso, quase nada, mas já aconteceu, né. Já aconteceu de eu apadrinhar grupo, mas que aceite meu direcionamento, mas se não cabe dentro do grupo Aruanda, vamos dizer assim, seria muito difícil levar personalidade, jeito de pensar. Mas que eu, como um colaborador da capoeira da pessoa, do grupo da pessoa, daria certo, né. Então eu não digo que eu sou nem a favor nem contra, eu acho que tem que ser muito estudado, né. Não dá para sair assim, sair apadrinhando. Eu vejo que tem gente sim, que apadrinha para ganhar dinheiro. Eu já não faço isso, né, até porque eu não precisaria, mas eu apadrinho quem eu vejo que tem para me oferecer também. E eu realmente vou estar oferecendo essa pessoa uma melhora no trabalho. Eu acho que é uma forma que eu tenho também para ajudar a capoeira, direcionar pessoas, às vezes, que estão perdidas, não sabem o que fazer, devido a ter visto muitos mestres e contramestres fazerem grupo de capoeira, achando que iam ficar ricos e viajar o mundo inteiro, e não conseguiram, por falta de direcionamento. Às vezes o cara não podia pertencer a algum grupo, mas às vezes algum mestre tivesse direcionado essa pessoa estaria na capoeira até hoje. E eu já vi muitos pararem, muitos mesmo, por falta de um exemplo, de uma palavra, vamos dizer assim. Sim. Ô mestre, na sua opinião também, assim, que eu gosto de perguntar isso para os mestres, assim, que tem uma bagagem de capoeira. O senhor acha certo a capoeira regional ensinar capoeira Angola na mesma escola? Ou o senhor acha que tem que ter as linhagens diferentes, procurar estilos diferentes? Porque, assim, eu lembro que nos anos 90 toda academia ensinava Angola e regional. No seu ponto de vista hoje, o senhor ensinaria capoeira Angola e capoeira regional na sua academia, mestre? Eu sou a favor de você ensinar os preceitos básicos para você entender, para você aprender, você saber o que significa uma chamada de Angola, até porque você pode um dia estar numa roda que tem Angola e você esteja a fim de jogar. Então, como eu tive esse conhecimento, eu me sinto na obrigação de passar, mas eu não ensino capoeira Angola. Eu ensino a jogar embaixo, eu ensino alguns conceitos que eu aprendo. Como eu não tenho, aprofundamento na capoeira Angola, eu procuro mostrar, não digo nem ensinar, né. Eu já fui mais, hoje é menos. Eu acho que devido ao tempo, à correria do dia a dia, você acaba que eu não ensino tanto, mas eu incentivo a aprender. Eu incentivo, por exemplo, vai ter, alguém aqui em Brasília vai trazer o mestre Xandão para fazer um curso de capoeira Angola. Eu incentivo. Eu não conheço e eu sei que pode acontecer de alguma pessoa falar: "Ah, mas a capoeira Angola não leva ninguém do regional para dar aula". Tudo bem, é o direito deles. Eu não posso fazer o que os outros fazem. Eu posso não concordar com isso, eu não concordo, mas eu não estou lá dentro para poder dizer que está errado. Eu não sou da capoeira Angola. O que eu posso falar é fazer. Eu acho válido um angoleiro poder passar os conhecimentos. Eu não vou virar angoleiro nunca, eu não tenho nem biotipo para isso. Mas eu aprendi, eu às vezes já fiz curso do mestre Meinha, já fiz vários cursos de capoeira Angola. Eu faço até hoje, e quando eu tenho oportunidade. Mas eu vou dentro do meu limite físico e eu vou muito pelo conhecimento. Eu acho que eu tiro muito assim, eu sempre fui muito esportista. Na época da faculdade, chegava na parte de biologia, de anatomia, rapaz, era difícil, negócio de ciclo de Krebs, tinha umas coisas lá que eu falava: "Caraca, velho, eu quero jogar capoeira, eu queria participar das aulas de futsal, handebol", era a minha parada, era a minha praia. Mas nem por isso eu deixei de aprender, e nem por isso hoje eu não deixo de estudar para colocar na minha vida, ou para poder falar para alguém a respeito da musculação, a respeito de uma alimentação. Então para isso eu tive que
aprender. Não é minha especialidade, mas eu consigo fazer. Então eu meio que me baseio também nessa parte da faculdade, entendeu? Na hora que você vai para a faculdade, você tem que fazer tudo. Depois você vai se especializar. Então eu creio que é mais ou menos por aí. Ô mestre, mas o senhor acha que todo capoeirista educador, nos tempos de hoje, assim, o senhor acha que ele tem que ter curso de formação superior, ele tem que ter um curso de educação física para poder dar aula, mestre? Não, não, não acho que seja obrigado. Vai muito da pessoa, querer. Que abre portas? Abre portas sim. Não tem como você dizer que no século XXI você vai chegar numa escola. Fala uma escola aí, onde você mora, uma escola gigantesca. Objetivo. Tem capoeira? Às vezes a educação física pode quebrar essa barreira. Eu não digo que é o ideal, você ser taxado por isso, mas nós moramos aonde? Nós moramos no Brasil. O Brasil é um país preconceituoso. E aí, por causa disso, você vai deixar de trabalhar com capoeira? "Ah, eu não vou fazer educação física não, porque é um absurdo uma escola não querer colocar a capoeira, porque eu não sou formado em educação física". Eu não vejo muito por aí. Eu não concordo. Mas como é que você vai chegar no dono da escola e falar que ele está errado? É meio complicado. Eu não concordar significa que eu não ache certo, entendeu? Eu não concordo, mas eu tô do lado de cá, né? Eu sou capoeirista. E o cara que é empresário, que tá ali lidando com pais, com famílias e crianças, quer queira, quer não, a mensalidades aí R$ 5.000, R$ 4.000, o cara não vai colocar em risco de qualquer jeito. Eu creio que seja por isso também, entendeu? Às vezes não é nem só por causa do curso da capoeira, é o que a capoeira mostra. Os anos 90 e o início dos anos 2000, nós ainda estamos pagando um pouco por isso. A gente ainda está pagando um pouco por isso. Até porque acontece ainda, né? Hoje é menos. Mas a violência ainda está envolvida na capoeira. A gente ainda vê um pouco disso. Diminuiu drasticamente, mas tem certos lugares que basta uma faísca para desandar tudo. Mas o senhor acha que o senhor na minha opinião, assim, eu vou te fazer uma pergunta, o senhor acha que a capoeira, ela não tem que ser lutada em momentos que é necessário, mestre? E tipo assim, tem se eu falar: "Ah, só basta arriscar a faísca", mas tem roda, mestre, tem momentos que ocasiona isso. Eu entendo que tem locais que não deve fazer, mas tem locais que deve, né. Ah, então você falou tudo. Locais, você está fazendo o batizado lá no Objetivo. Você vai deixar de convidar as pessoas para ir no seu batizado? Não vai, porque você acredita que as pessoas vão se portar bem, né. Então, às vezes, eu tô dizendo é justamente por isso, eu já vi batizado de capoeira desandar, de virar compra-compra, né. E o que eu tô falando de desandar, da faísca, não é nem o jogo duro não, é a briga generalizada, é 2 contra 2 ali mesmo, sair na pancada, o cara virar de costas, o outro chegar e dar na cabeça. É isso que eu tô falando, o jogo duro não tem problema nenhum, o jogo duro faz parte da capoeira e tem que ser mostrada mesmo, seja no Objetivo, seja em qualquer lugar. Aí cada lugar tem um formato de ensinar a parte da luta da capoeira, né. Mas roda de capoeira, os campeonatos de capoeira, por exemplo, eu não concordo com o campeonato de capoeira você não poder encostar. Então você não é campeonato de capoeira. Capoeira tem que valer o martelo. Ah, pô, vale nocaute, não vale nocaute, aí é uma outra história. Mas o poder derrubar, o poder acertar o martelo, um pisão, pô, se você falar a palavra campeonato de capoeira, aí eu já mudo o contexto do que acontece. Mas eu acho que as rodas perderam um pouco as tradições, assim, principalmente as rodas de rua, porque as rodas de rua era para o cara se testar, né, como a roda da República, acho que em Brasília tem a roda da Torre do Mescal, essas rodas são para o cara se testar. Eu acho que as rodas hoje estão muito mais, assim, tão raras, estão se acabando, né, porque as pessoas estão deixando de ter aquele espírito de luta, né, da capoeira, né, tá mais Eu mídia, né. acho que sabe o que é isso? Eu acho que é o medo de voltar ao que era nos anos 90. E a pessoa ser taxada como uma roda violenta e perder o espaço no cenário da capoeira da cidade, entendeu? Eu acho que é muito essa do medo. Porque, por exemplo, aqui na Roda da Torre ainda acontece bastante. Eu frequento bastante lá, a roda você vai lá, você vai jogar, só não vai ter se você começar seu jogo duro ali com alguém, você vai até o fim, né. O que rolava antigamente é que o outro entrava, entrava o outro, entrava o outro, entrava o outro,
aí a pancada comia. Hoje não, a roda da torre é uma roda onde você consegue pergunta e resposta do jeito que você quiser. Como o Mescal fala, tem de sal e tem de doce. Então, mas o que eu falo é assim, as pessoas hoje não vivem mais a capoeira luta, vive mais a capoeira da internet, né, então eles querem postar mais o que eles fazem do que eles querem se testar e jogar. Concordo. Ah, eu concordo. Existe hoje a capoeira dos seguidores, a capoeira dos seguidores. O meu grupo de capoeira é a quantidade de seguidor que eu tenho, isso existe bastante mesmo. Isso eu concordo com você, concordo. Tem gente que está deixando de botar a mochila nas costas, tem gente que está deixando de botar a mochila nas costas para jogar capoeira pela internet. Eu concordo com você, concordo. Hoje é o que mais tem, cresceu, vai, 500% isso daí hoje na capoeira, e não só na capoeira, no mundo, em muitas modalidades, a pessoa vive de views, né, mestre? Sim, sim. E meio que eu vejo também que é uma coisa do ser humano. E tem gente que se perde no personagem e vira um vício. A internet é um vício. Se a pessoa não tiver um controle, ela vai se deixando levar, se deixando levar, se deixando levar. Quando ela vê, ela se tornou parte do processo. Ela para sair, eu já ouvi falar que teve gente que já teve que fazer até tratamento psicológico porque não consegue mais desassociar de um celular, vamos dizer assim. É verdade. Ô mestre, Né? É o problema das crianças hoje, é o tal do celular. mas não é só as crianças não, os adultos hoje, até os idosos pegaram se Que contaminar. isso, eu digo assim, se você quiser melhorar o futuro, você tem que cortar ali. Se você não cortar de quem está vindo, quem tem 20, 17, 18 anos para cima, já era. Só com tratamento psicológico, só na base da terapia. As crianças ainda conseguem controlar um pouquinho, você consegue desvirtuar ali, desviar o caminho. Adolescente para cima, só na base da psicologia, não tem jeito não, porque já o vício já tomou conta. Ô mestre, hoje o senhor carrega alguma coisa que o senhor aprendeu lá no início da capoeira e passa para os seus alunos no seu trabalho? Que você carrega até hoje para a sua vida toda, que você tirou aquilo como exemplo? Tem isso na sua vida ainda, mestre? Deixa eu ver se eu lembro que tem. Deixa eu ver alguma coisa que seja você acaba aprendendo muita coisa. Uma coisa que eu aprendi muito, que eu preservo muito no meu trabalho, é o valor da graduação. Valorizar a graduação que você tem e sem se preocupar com a próxima. Eu vejo muita gente hoje pegando a corda, peguei a corda hoje, já estou pensando na minha próxima daqui a 2, 3 anos. Eu vejo acontecer muito. E na minha época não, você pegava a sua corda, você aproveitava ela ali e esquecia que tinha uma outra. E aí depois, quando chegava na época, aí era uma outra história. Mas você eu estou falando um exemplo que não tem hoje, né, o valor da graduação que você tem. Hoje as pessoas só valorizam a próxima. A preocupação é sempre a próxima, e nunca valorizar o que você tipo assim, eu peguei a corda roxa agora não vale mais nada, eu já quero a marrom, ou a roxa e marrom, entendeu? Não curte o momento, aquele momento daquela corda, entendeu? Então é uma coisa que eu aprendi que eu mantenho até hoje. É, Procuro ensinar isso até hoje. essas tradições se perderam, porque eu lembro que eu treinei com o mestre Zambi, acho que foi em 2000, e eu queria ser corda amarela, meu sonho era ser corda amarela, entendeu? Hoje não, hoje os caras já querem ser corda azul, corda roxa, corda preta, corda E marrom. ninguém quer ser aluno mais. Hoje em dia ninguém quer ser mais aluno. Ninguém quer ser mais aluno. Ô mestre, fala um momento marcante da sua vida que você, naquele jogo ali que você sentiu, vibrou, que marcou sua vida pra sempre, mestre. Cara, eu falo isso quando muita gente me pergunta e eu gosto de levar isso pra frente. A minha maior marca que eu tenho na capoeira não foi o que eu joguei, foi o que eu não joguei. Em 94, a primeira viagem minha pra fora sozinho, eu fui pra Niterói, né, evento do Mestre Paulino Sabiá, aí já tinha um movimento de capoeira rolando, Mestre Mão Branca, tava uma galera, Ezequiel em vida ainda, muita gente, de tudo quanto é lugar. E eu fui, cheguei lá na sexta-feira, saí, vim embora para Brasília de ônibus no domingo, e eu consegui tocar o atabaque e fazer 2 jogos numa roda de rua na praia de São Francisco. Foi a única coisa que eu fiz durante o evento todo, o restante eu só observei, e foi o que eu mais aprendi e que me deu um chute para frente também, assim: "Ó, cara, vai treinar, vai buscar o seu espaço e vai atrás". Então eu gosto de dizer muito essa história, que não foi a roda que eu joguei, eu aprendi muito na roda que eu não joguei. Verdade, porque você olha, você observa, né, você aprende muita coisa observando. Vamos de capoeira, só cara bom de capoeira. Muito, né, ó, você vai com a intenção de ver uma coisa, você vê outra totalmente diferente.
Eu fui com atenção, cara, vou jogar aqui, vou fazer um jogo assim. Eu devia ter o quê? Eu estava com 18 anos, 18 anos. Eu vou jogar, vou chegar lá, vou jogar, já tinha uma noção de capoeira ali, já estava treinando. Cheguei lá, foi só foi só história. Se tivesse celular na época ali, celular igual hoje, eu ia ser o cara que ia ficar filmando. Ô mestre, o senhor também é a favor de alunos ir para fora do país trabalhar com a capoeira ou viver da capoeira, ou o aluno ter uma profissão e largar para viver de capoeira nos tempos de hoje, o senhor aconselha? Cara, se o cara quer aquilo, e se ele for para fora para ter uma experiência, ela dando certo ou não, eu acho legal. Agora, se o cara vai para fora do país, assim: "Caraca, eu tenho que ir embora para do país. Lá todo mundo ganha dinheiro, lá todo mundo é rico, eu tenho que dar aula de capoeira lá, eu tenho que ir embora, eu não quero ficar aqui no Brasil não". São 2 coisas totalmente diferentes. O aluno que me pergunta isso fala: "Bicho, pode ir, mas não vai ser nada disso que você está pensando. Se você está achando que chegar lá fora, vai dar aula de capoeira terça e quinta à noite, vai ganhar 5.000 euros por mês ou $5.000 por mês, você está muito enganado. Vá sabendo que você vai ralar 3 vezes mais do que você rala aqui no Brasil". Porque tem gente que tem essa visão, que vai lá para fora e vai ficar rico. E não é assim, você vai ganhar dinheiro, só que você vai trabalhar na mesma proporção que você vai ganhar esse dinheiro. É o conselho que eu dou. O que é um mestre de capoeira? É um ensinador, é um mostrador de caminho, tanto dentro quanto fora da capoeira. Qual é a sua maior referência de capoeira hoje? O mestre, Qual um conselho que o senhor deixa para os capoeiristas da nova geração? treine, 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 mas estude o que você está treinando, não apenas treine. Procure estudar o que você está treinando para você saber onde você quer chegar. Mestre, eu agradeço o senhor pela entrevista, uma entrevista muito produtiva. O senhor é um cara do bem, é uma pessoa muito conhecedora, que tem uma bagagem imensa de capoeira. Eu fico muito feliz por ter entrevistado o senhor, escutado um pouco da sua história, porque eu sei que o senhor tem muito mais história do que isso. Eu fiquei feliz por ter conversado com o senhor, porque o senhor foi um cara que eu acompanhei minha infância toda, minha adolescência toda na capoeira, nas revistas, porque eu sempre fui colecionador da revista Capoeira, eu tenho todas. Então, assim, eu sempre acompanhei o trabalho do senhor desde quando eu era menino. Então, eu agradeço muito o senhor ter conversado um pouco da sua conversa. Espero a gente ter mais conversas como essa. E eu fico muito feliz por você ter aceitado esse convite, tá bom, mestre? Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela simpatia e pela educação que o senhor teve, tá bom, mestre? Eu que agradeço, Diego, o convite. Eu sou muito, essa é uma coisa que eu tenho para mim, como outros mestres, professores da capoeira, eu vejo que tem. Você quando tem algum conhecimento, aprende alguma coisa, às vezes a sua vivência de capoeira é mais importante do que o que você joga, entendeu? Às vezes é um cara que é muito bom de capoeira, mas às vezes ele não vivenciou nada. E às vezes o contrário também, né. Eu acho que esses momentos, como a gente estava conversando sobre os campeonatos, os podcasts, as entrevistas, os programas de capoeira que tem online, eu acho que são a mesma proporção que o campeonato de capoeira tem. Eu vejo esse trabalho de vocês importante. E essa é a ferramenta que é muito boa para falar aquele assunto que você estava falando a respeito dos velhos mestres, trazer os velhos mestres. Isso também é muito importante, porque não só trazê-los, mas perguntar para quem está em vida que foi o mestre. Por exemplo, eu conheci mestre Ezequiel, eu conheci mestre Paulo dos Anjos, eu conheci mestre Canjiquinha. Então, algumas coisas que você pode estar trazendo é isso. Então, os podcasts são importantes não só para mostrar o hoje, pode trazer passado para o hoje, entendeu? Então é muito legal vocês poderem ter esse trabalho do podcast, porque você consegue englobar diversos segmentos da capoeira. Então eu que tenho que agradecer. Esse tempo que eu fiquei aqui, para mim não foi nada. É o mínimo que eu tenho que devolver para a capoeira. A capoeira me deu muito, a capoeira me dá muito. Então, esses momentos que eu tenho, eu que tenho que agradecer em poder estar devolvendo isso para a capoeira, no caso para você, Diego. Eu que agradeço o convite, estarei aqui sempre que precisar. Obrigado, mestre. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, compartilhar para ajudar a capoeira e o canal a crescer. Muito obrigado a todos e tchau. Bimba biriba minquidia, sacude
arame, cabaça, barriga.